Entender juridicamente, existe ou não aí a possibilidade do governo vencer essa no Supremo Tribunal Federal? Bom, se o governo toma essa atitude, eu lembro até o cientista político Fernando Abruzzo, que estava aqui, o governo não ia bater lá na porta do Supremo Tribunal Federal se não tivesse quase que certeza que isso pudesse dar uma vitória ao governo, não compraria essa briga, será? Bom, Walter Mairovich, nosso colunista, jurista, conosco ao vivo aqui. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiana, bom dia, Josias, e saudações esmeraldinas, Sakamoto. Grande Alviverde, grande palestra, professor, Olha, grande palestra. no afã de celebrar o Palmeiras, o professor esqueceu até o nome da Fabíola, chamou de Fabiana. O que faz o Palmeiras por uma criatura? Olha que ele quase chamou de Jesus, hein, Josias? Ele quase chamou de Jesus também. Quase Jesus. Não tem problema nenhum, o nome não faz a menor diferença. Eu quero saber se o governo vai ganhar essa ou não vai. Ô, professor, tem possibilidade, é vitória certa do governo no Supremo Tribunal Federal? Olha, a matéria é altamente controvertida. E por que eu estou dizendo isso? Porque, de um lado, se está a alegar problema de competência, que a competência para aumento tributário seria do Congresso Nacional. De outra parte, também no campo da competência, vai o governo e diz: não, é simplesmente uma alteração de alíquota. Então, a competência é do Poder Executivo. Percebe, Fabiola, o conflito, o embate? Percebe que é uma questão de interpretação? Mas o ponto que me parece fundamental é se o ministro Moraes, que foi dado como prevento, será que ele vai dar uma liminar numa questão controvertida? Será que ele vai agitar ainda mais? Porque se ele der a liminar, vitória será comemorada, né? Ou de um lado ou de outro. Então, me parece que, no momento, a questão fundamental é verificar se a liminar será ou não dada. A matéria, como eu disse, é controvertida. Mas eu não fico em cima do muro. Exatamente isso, eu estava me deixando aflita aqui, Mairovich, porque eu quero Não saber. fico Vai. em cima do muro, como igual ao Sakamoto, sou palmeirense, a gente divide e mostra a cara, isso significa que o governo tem razão. Trata-se de uma alteração de alíquota, portanto, que pode ou está na competência do Poder Executivo. Mas você sabe, todos sabem, Josias, que para o direito e para a jurisprudência tem para dar e vender para todos os lados. Walter, deixa eu fazer uma pergunta para o Mairovich. Só mais um pouquinho, Sakamoto. Quando o senhor diz, professor Mairovich, o governo tem razão, a gente pode cravar, é inconstitucional na sua análise? Olha, a matéria é controvertida. Eu não sou um tributarista, simplesmente eu estou aqui dando uma visão à luz de competência. Veja que o Congresso fala em aumento indireto de carga tributária. Então, o que fez o decreto presidencial, segundo o Congresso, aumentou a carga tributária, excedeu o seu poder, abusou no seu poder. Então, veja, é uma questão delicada, não é uma questão simples de se chutar, a necessidade de um exame mais profundo, de verificação se houve esse aumento ou se houve apenas uma alteração. Walter, No meu modo de ver, é uma alteração porque envolve o quê? Alíquota, números. Walter, dentro disso, fazer uma pergunta, até uma provocação para você nesse sentido. Porque a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, ele também é dividido, por mais que
os ministros devam ver a letra fria da lei, atuar de acordo com a jurisprudência, etc., mas também sabemos de preferências e de posicionamentos pessoais, de tendências, né, de cada um dos ministros. O ministro Alexandre de Moraes, pelo histórico dele, ele tem uma tendência muito grande de julgar casos em que o resultado acaba saindo pró-empresa, em benefício de empresas, em benefício de setores econômicos. Ao contrário, por exemplo, do ministro Edson Fachin ou do ministro Flávio Dino, que você tem, por exemplo, muita coisa pró-Estado ou pró-trabalhadores nesse sentido. Você tem tendências de julgamento, né? Você acha que isso, considerando que o IOF é uma pauta que foi extremamente, polarizou-se bastante, com uma parte significativa do empresariado batendo nisso, você acha que isso pode influenciar na decisão do ministro Moraes? Olha, Sakamoto, você, com a sua vivência, coloca um ponto importantíssimo, a mostrar que, conforme uma decisão ou outra, se vai dizer por aí, olha, o Supremo Tribunal Político. O melhor caminho para o Moraes, tendo em vista que a matéria é controvertida, não existe aquilo que os juristas chamam de fumaça do bom direito, fumus boni iuris, a questão não é certa, não é límpida, portanto, não deve dar a liminar, não é caso de concessão de liminar. Ora, esse é o caminho. Então, se ele não der a liminar, depois os demais ministros irão participar e irão julgar, e cada um com a sua posição. Agora, se o Moraes tomar posição e dessa liminar em matéria controvertida, aí ele vai abrir todas as portas e janelas para essa sua colocação, ou seja, atuar politicamente. Uma coisa que preocupa, né, Josias, quando a gente até ouviu aqui o próprio Abrúcio falando, né, de que o governo não faria isso se não tivesse essa certeza. Pelo que a gente está vendo aqui com o professor Walter Mairovitch, é uma questão técnica que tem algumas controvérsias, porém, de maneira clara. É esse o entendimento que a AGU chegou. Se for por essa questão técnica, Josias, isso elimina o desgaste político do aumento do IOF? Porque a gente está falando aí muito do embate entre o Congresso e o governo. No entanto, um aumento do IOF é uma medida muito impopular também. Quer dizer, vale a pena também o governo comprar essa briga com o eleitor? O governo deveria ter evitado esse caminho, Fabiola. Mas não evitou, porque está difícil para o Fernando Haddad, não dá para fazer mágica. Ele fez muitas mágicas no início do governo, fechou alguns ralos e a decisão do governo era a de aumentar a arrecadação sem elevar a alíquota de imposto. Esse era o discurso no início do governo. Nós vamos apenas tapar alguns ralos, vamos cobrar de fundos de milionários que não pagam tributos, vamos cobrar de milionários que estão escondendo o seu dinheiro em paraísos fiscais. E o Haddad foi trafegando por esse caminho. Vamos mudar as regras daquele tribunal administrativo da Receita Federal, o CARF. Vamos fechar os ralos. Chega um ponto que a despesa cresce numa proporção que já não dá mais. Ou você corta a despesa, e o ministro congelou no último pacote aí, congelou 30 bilhões em gastos, né? E chega uma hora que você começa a aumentar imposto. É absurdo você dizer que o IOF afeta apenas bilionários, só gente rica. Não. Esse tributo incide sobre empréstimos, sobre cartão de crédito. Quanta gente está pendurada aí no cartão de crédito? Outros tipos de operações financeiras. Então, não é só ricaço que paga IOF. Então, teria sido melhor para o governo evitar. Não conseguiu. Então, está agora arrostando esse desgaste, que, como você lembrou, Fabio, não é desgaste só com rico, não, é com gente pobre também. É com a classe média que vai ao exterior e faz as suas comprinhas ali e paga o IOF. Agora, no embate com o Congresso, eu quero crer que, se o Supremo for se guiar exclusivamente pela letra fria da Constituição, ele vai dar ganho de causa ao governo, com todo o desgaste. O governo poderia ter deixado de recorrer, até porque
o PSOL, que é um aliado do Palácio do Planalto, já tinha ajuizado um recurso contra essa decisão do Congresso Nacional. Então, o Lula, se quisesse, poderia se abster de recorrer, mas não, ele fez questão, porque ele quer marcar uma posição. Ele quer dizer, olha, não vão me fritar dessa maneira. Então, se querem explicitar o jogo, se estão querendo antecipar a eleição, estão querendo favorecer outro candidato prejudicando o meu governo, então vamos para o embate. Ele foi para o embate. Agora, esses projetos que o Congresso usou, um projeto de decreto legislativo para derrubar a decisão do Lula, a decisão de aumentar o IOF. Para que serve esse projeto de decreto legislativo? Pela Constituição, isso serve para que o Congresso Nacional regulamente matérias que são da competência exclusiva do Poder Legislativo. Quando não há necessidade de interferência do presidente da República, não há necessidade de sanção do inquilino do Palácio do Planalto. Então, isso é usado para deliberar ali sobre assuntos que por exemplo, tratados internacionais, aprovação de tratados internacionais e até a apreciação de atos do Poder Executivo. Mas só nos casos em que o presidente da República extrapola no seu poder de regulamentar. Então, se o presidente toma uma decisão por decreto, sem ouvir o Congresso, e o Congresso acha, bom, aqui o presidente extrapolou, então ele pode, por meio de um projeto de decreto legislativo, revogar, modificar, eventualmente, a decisão do presidente. Mas, nesse caso específico, o IOF, o imposto, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto que não exige, pela lei, a alíquota é regulada pelo Executivo, por meio de decreto. Então, o Lula não exorbitou em nada. Embora ele tenha o propósito deliberado de arrecadar mais, ele pode fazer, a lei permite que ele faça. Que a lei prevê que o presidente pode modificar a alíquota para aumentar ou para abaixar do IOF por meio de decreto. Então, ele não fez nada senão utilizar as prerrogativas que a legislação lhe faculta. E o Congresso não poderia chegar de uma decisão assim, inopinada no meio da noite, não, vou votar aqui um projeto de decreto legislativo, vou derrubar o decreto do Lula. Então, o Lula tem razão ao recorrer ao Supremo. E ao Supremo tem grande chance de ele ter ganho de causa no Supremo. Agora, o desgaste existe, Fabíola, é um desgaste político e também eleitoral, porque, de fato, há hoje um certo fastio do eleitorado com esse negócio de imposto. Há um certo cansaço com a taxação, com o imposto. E não é só governo federal, não. É no âmbito municipal e estadual também. Começou inclusive a entrevista coletiva, eles não estão transmitindo a entrevista coletiva, mas começou há pouco a entrevista coletiva que vai detalhar qual é justamente a justificativa do governo ao recorrer ao Supremo Tribunal Federal, trazendo essa questão técnica jurídica que foi analisada pela equipe jurídica do governo Lula. E pelo que logo no abre dessa entrevista coletiva, o advogado-geral da União, que está conduzindo esse pronunciamento e vai ser entrevistado pelos jornalistas, o Jorge Messias, ele afirmou que o governo federal vai recorrer no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do aumento do imposto sobre operações financeiras, o conhecido IOF, pelo Congresso brasileiro. Ele disse que a equipe econômica anunciou no final de maio um decreto presidencial que elevou o IOF. O governo entende como muito importante essa medida para equilíbrio das contas. E agora eles analisaram. Ele ainda não trouxe a análise, ainda não tenho essas aspas de quais são as motivações para que o governo faça isso, da questão técnica, né? O Mairovich levantou a mão 2 vezes, quer falar, então fala, Mairovich. Fabíola, o Josias foi no ponto, tá? Ou seja, ele foi no artigo 49 da Constituição. Eu vou repetir aqui o texto. Quando houver exorbitância por parte do Poder Executivo, evidentemente, do Poder Regulamentador. Então, veja, houve ou não exorbitância? Esse é o ponto central. Então, o decreto presidencial estava no campo da sua competência, o presidente não exorbitou? Ou, por outro lado, tem razão o decreto legislativo 176, no sentido de que
houve aumento indireto de carga tributária e, portanto, o governo não exorbitou. A questão, o conflito é muito simples, ele está bem delimitado, como observou Josias.